Bom, gente, essa aqui é a semana 7, a gente começar o terceiro bimestre, começar com ondas. Então, essa aqui é uma aula de introdução às principais características das ondas. Primeiro, o que são ondas? Ondas é uma oscilação periódica que ela propaga energia durante essa oscilação. Aqui eu vou usar um simulador para mostrar algumas características. Eu posso botar também depois na descrição esse simulador aqui para vocês. Aqui a gente tem uma torneira que vai pingar água. Então, se eu botar ela para começar a pingar aqui, ela vai começar a mostrar a oscilação. Isso aqui que a gente está vendo é ela de cima. Então, a gente está vendo ela fazendo isso daqui, oscilando e se propagando no meio. As ondas, tem dois tipos de onda, tá no arquivo ali, depois podem dar uma olhada. Primeiro a gente vai ver as ondas mecânicas, que são ondas que se propagam no meio. Por exemplo, as ondas sonoras, as ondas que se propagam em cordas, as ondas que se propagam na água. E depois, mais pra frente, a gente vai ver as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética e ela se propaga no vácuo. Ela não precisa de um meio para se propagar. Bom, eu vou mudar aqui, vou botar essa onda para a gente ver ela lateralmente. Então, ó, a energia cinética da torneira, da água da torneira, vai pingar no meio e essa energia vai se propagar ao longo do meio. O importante é que as ondas propagam energia e não propagam matéria. Por exemplo, se a gente botasse uma bolinha aqui, essa bolinha ela não ia sair do lugar, ela não ia para frente. Ela ia descer e subir conforme as ondas. Ondas não propagam matéria. E aqui eu vou botar um gráfico para a gente ver o que acontece. Beleza? Aqui a gente tem um gráfico da posição pelo nível. Então a gente está vendo aqui, essa onda aqui, ela está ficando oscilação cada vez, a amplitude da oscilação cada vez menor, porque a gente está considerando isso aqui é uma simulação em que existe atrito e dissipação da energia. Então, como está dissipando a energia dessa onda, ela está ficando com a amplitude. A amplitude é a altura da onda, é o ponto dela até o ponto de equilíbrio. Se essa onda sobe e desce, ela tem um ponto de equilíbrio, que é na metade aqui. Então, a amplitude da onda é essa distância, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente pode ver que a amplitude aqui está diminuindo, porque essa onda está perdendo energia enquanto ela propaga, porque aqui não é um cenário ideal. Aqui a gente está considerando um cenário onde existe atrito. Bom, então as principais características de uma onda. Vamos voltar aqui. Características. Primeira coisa, a gente viu ali a onda é uma oscilação periódica. A distância, aqui a gente tem um gráfico de metros por metros. A distância que a onda percorre até ela começar a se repetir de novo é chamado de comprimento de onda. Esse símbolo grego aqui é chamado lambda. A gente pode ver aqui, ó, que é a mesma distância. Quando ela começa a se repetir aqui, ela vai, ela começa a se repetir aqui. Ou se a gente tivesse pego daqui, ela vai, começa a se repetir aqui. Ou se a gente tivesse pegado esse ponto, ela vai, começa a se repetir aqui. Essa distância é igual em todos os pontos que a gente for pegar. Tudo bem? Essa distância que ela percorre até ela começar a se repetir, chama comprimento de onda. E a amplitude da onda é essa distância aqui. Se a gente pegar essa onda, é como se a gente cortasse ela no meio. E essa altura, a altura da onda, referente ao ponto de equilíbrio, que é o ponto médio, é chamada de amplitude, tanto para cima quanto para baixo. No arquivo que eu botei ali no Classroom, vocês podem ver que aqui é chamado de crista da onda. Esse ponto de maior amplitude aqui. E aqui o ponto mais baixo é chamado de vale. São só nomenclaturas. Então, crista, vale, crista, vale, crista, vale. Beleza? Bom, amplitude e comprimento de onda, os dois são dados unidades de distância, de comprimento, são dados em metros. Beleza? A gente precisa padronizar as unidades que a gente usa quando a gente está falando das coisas. Bom, uma outra característica da onda, que é o período dela. Quanto tempo ela demora aqui? Aqui a gente mudou o gráfico, a gente está indo de metros por metro e aqui metros por segundo. Por que segundo? Porque agora é o tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa.
Esse tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa é o mesmo tempo aqui, 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 é o mesmo tempo aqui. Se ela começa a se repetir, é uma oscilação. Isso é chamado de período da onda. É o tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa. Ela é dada em segundos. Quantos segundos demora para fazer uma oscilação? Existe uma outra característica da onda chamada frequência, que é o contrário, o inverso do período. A frequência é o inverso do período. A unidade da frequência é dada em hertz, que nada mais é do que o inverso de segundos. Então, em um segundo, quantas oscilações ela dá? Essa é a diferença entre período e frequência. Período é quanto tempo demora para dar uma oscilação e frequência é quantas oscilações dá em um segundo. Então, aqui por fim, vou botar 2 exemplos de ondas aqui só para a gente comparar algumas coisas. Por exemplo, qual dessas 2 ondas tem maior amplitude? A amplitude da onda é a distância, ela está subindo e descendo. A amplitude não é todo esse tamanho aqui. A amplitude é a distância do ponto médio, que é o ponto de repouso dela. Então, ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Essa distância aqui é a amplitude. Essa distância aqui é a amplitude. Se eu tivesse desenhado mais bonitinho, ela deveria ter o mesmo tamanho. Então, aqui a amplitude e aqui também a amplitude. Amplitude, amplitude, amplitude. Então, qual dessas 2 ondas tem maior amplitude? Essa onda aqui. Qual das 2 tem maior comprimento de onda? Bom, comprimento de onda... não, essa aqui tem segundos. Desculpa. Qual dessas 2 aqui tem o maior período e a maior frequência? A gente precisa olhar as unidades do nosso gráfico. Aqui é o gráfico em segundos. Então, a gente vai estar olhando o período e a frequência da onda. Se tivesse em metros, a gente olharia o comprimento e o comprimento de onda. Beleza? Tem que prestar atenção no que o seu gráfico está te dizendo. Então, aqui, essa onda aqui, qual que é o período dela? O período é o tempo que ela demora para dar uma oscilação completa. Então, ela começa aqui, até ela começar a se repetir, vai esse tempo aqui. Então, aqui, eu tenho o período dela. E nessa onda? Bom, ela começa a se repetir, ela tá indo. Opa, ela começou a se repetir aqui já. O período tá aqui. Então, essa onda tem o maior período. Ela demora mais tempo para dar uma oscilação do que essa onda. E, quanto maior o período, a frequência é o inverso. Quanto maior o período, menor a frequência. Olha aqui. Se a gente olhar no mesmo intervalo de tempo, quantas oscilações cada uma faz? Se a gente pegar esse intervalo de tempo aqui, vou definir esse intervalo de tempo. Ela fez uma oscilação. Se eu pegar esse mesmo intervalo e botar nessa onda aqui, ela fez bem mais oscilações. Então, se ela faz mais oscilações no intervalo de tempo, a frequência dela é maior. Porque o período dela é menor. Essas diferenças os conceitos de período e frequência é importante a gente distinguir. Isso aqui é uma aula introdutória para a gente entender os principais conceitos e características das ondas. Então, comprimento de onda, amplitude, período e frequência. Por enquanto, é isso que a gente vai trabalhar.